E aí, se a Lei 8.080 de 90 parece um labirinto, a ideia hoje é transformar ela no mapa da aprovação. Essa é a lei que basicamente desenha o nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, né? E olha, dominar os detalhes dela é fundamental para qualquer concurso na área da saúde. Então se prepara, porque a gente vai desvendar junto cada artigo importante. O nosso roteiro de hoje vai ser esse aqui, é o nosso mapa. A gente começa pela base, pelos conceitos e vai construindo conhecimento passando pela estrutura do SUS, seus objetivos, os princípios que são a alma do sistema, a organização e, no final, as competências de cada esfera de governo. Tudo pronto para começar? Então, vamos lá. Ok, vamos mergulhar fundo nisso. Antes de entender o sistema, a gente precisa entender a ideia por trás dele. O que essa lei realmente quer dizer com saúde? E aqui já está a primeira grande dica para as provas, hein? Para a Lei 8.080, saúde é muito mais do que só não estar doente. É um conceito super amplo. O artigo 3º diz que o nível de saúde de um povo reflete diretamente como o país se organiza social e economicamente. Fatores como renda, educação, moradia, tudo isso é crucial. E aqui, no artigo 2º, está a base de tudo. A frase é direta e reta. Saúde não é um favor, é um direito fundamental. E a responsabilidade de garantir que esse direito seja exercido é do Estado. Fiquem de olho nisso, porque esse é um ponto que, sempre aparece em questão de concurso. Então, o ponto central é esse. O Estado tem o dever principal, mas a responsabilidade é compartilhada. Ele precisa criar políticas que diminuam os riscos, garantir acesso igual para todo mundo e muita, mas muita atenção nesse não exclui do último item, porque as bancas, elas adoram trocar essa palavrinha para tentar anular a questão. Agora que o conceito de saúde está claro, vamos passar para o sistema que foi criado para garantir isso. Afinal, o que é o SUS na prática? Quem forma esse sistema? De um jeito bem simples, o SUS é a união de todas as estruturas públicas de saúde do Brasil. Pensa em todos os postos de saúde, hospitais públicos, secretarias de saúde, fundações. O artigo 4º define que a soma disso tudo em nível federal, estadual e municipal forma o Sistema Único de Saúde. Esse ponto mostra bem como o sistema é gigante. O SUS não é só consulta e hospital, ele também engloba pesquisa, produção de remédios, controle de qualidade e atenção para outro ponto vital de prova, a participação do setor privado. Ela existe, sim, mas é sempre em caráter complementar, ou seja, só entra em campo quando o setor público não dá conta do recado. Muito bem, já sabemos o que é o SUS. Agora, para que ele serve? Quais são as metas e as responsabilidades práticas do sistema? O artigo 5º coloca 3 grandes objetivos na mesa. Primeiro, o SUS tem que ser um tipo de vigilante, identificando e contando para todo mundo o que afeta a saúde. Segundo, ele tem que dar pitaco em outras políticas públicas para que elas também ajudem a promover a saúde. E terceiro, claro, é prestar assistência direta, cuidando das pessoas em todas as fases, na promoção, na proteção e na recuperação da saúde. Se os objetivos são o porquê, as atribuições do artigo 6º são o que o SUS faz, e a lista é enorme. O SUS atua desde a fiscalização de um restaurante até a política de formação de médicos, passando pela saúde do trabalhador e a gestão dos bancos de sangue. É um sistema que abraça tudo mesmo. E vamos dar um zoom num conceito que chove em prova: vigilância sanitária. Não é só olhar a validade do iogurte na prateleira, não. É um conjunto de ações que busca controlar tudo que pode oferecer risco à saúde, desde a fabricação de um alimento até a prestação de um serviço no hospital. Chegamos numa seção que é o coração da Lei 8.080 e, com certeza, o coração de muitas e muitas questões de concurso. Quais são os pilares que sustentam o sistema inteiro? O artigo 7º lista vários princípios, mas vamos focar nos 3 mais famosos. O trio de ouro, que são os princípios doutrinários: universalidade, integralidade e igualdade. Memorizar e, mais importante ainda, entender a diferença entre eles, isso é fundamental. Vamos ver cada um com calma. A universalidade é a porta de entrada. Significa que saúde é um direito de cidadania de todas as pessoas. Qualquer um, seja brasileiro ou estrangeiro, rico ou pobre, com plano de saúde ou sem, tem direito a ser atendido pelo SUS. Simples assim. Integralidade é enxergar a pessoa como um todo. O sistema tem que oferecer desde uma simples vacina no postinho, que é prevenção, até um transplante de coração, que é super complexo. A atenção tem que ser integral, contínua e atender a todas as necessidades da pessoa. E por último, a igualdade. A regra é clara: tratar todo mundo da mesma forma. Só que aqui tem um conceito irmão,
que é a equidade. É como a lei coloca a igualdade na prática, sabe? Equidade é tratar os desiguais de forma desigual, investindo mais onde a necessidade é maior, para que, no fim das contas, todo mundo tenha a mesma oportunidade. Certo? Já vimos os princípios. Agora, como essa estrutura gigante toda é organizada na vida real? Vamos dar uma olhada no organograma do SUS. A palavra-chave aqui é direção única. Em cada esfera de governo, União, estados e municípios, só tem um órgão no comando do SUS. Isso evita aquela bagunça de ter vários chefes no mesmo nível. No governo federal, é o Ministério da Saúde. Nos estados, a Secretaria Estadual e nos municípios, a Secretaria Municipal. E a organização do SUS se baseia em 2 pilares. Primeiro, é regionalizada, ou seja, agrupa municípios para oferecer serviços juntos. E segundo, é hierarquizada, funcionando como uma pirâmide mesmo. A base é a atenção primária, a porta de entrada. Se precisar, a pessoa sobe na pirâmide para os níveis de média e alta complexidade, lá no topo. Agora, a gente chega numa parte um pouco mais densa, mas que é vital para concursos que cobram os detalhes. Vamos entender a divisão de tarefas entre a União, os estados e os municípios. Para simplificar, essa tabela resume tudo. Pensa assim: a União cria as grandes regras do jogo, as políticas nacionais. Os estados fazem um meio de campo, coordenando a rede e ajudando os municípios. E os municípios, eles estão na linha de frente, executando a maior parte dos serviços direto para a população. Gravar esse modelo? União dita as regras, estados fazem a ponte e municípios executam. Nossa, isso resolve um monte de questão. E para a gente fechar essa análise, fica uma reflexão. A gente viu os princípios da universalidade, integralidade e igualdade. E fica a pergunta: qual deles enfrenta os maiores obstáculos para se tornar uma realidade completa no dia a dia do nosso país? Pensar sobre isso ajuda a gente a entender não só a lei, mas a aplicação dela no mundo real. E é isso, pessoal. Assim a gente conclui o nosso mergulho na Lei 8.080. Lembrem-se que cada artigo que a gente entende é um passo a mais para chegar na aprovação. Bons estudos e até a próxima!